Boa noite. Opa, boa Boa noite, noite. Fernando. Olá, amigos. Fernando, vamos iniciar a nossa tão esperada e tão nervosamente feita nossa live, né? Uhum. Gostei do visual aí, viu? Aqui é o mezanino que eu fiz aqui em casa. Estamos combinando, inclusive, na vestimenta, né? Fizemos agora. Agora só falta ser essa. Oi? Só falta ser essa aqui. Opa, essa aqui é a minha antiga do Molosso Cherivar, que é a única que eu tenho. Mas vamos Maravilha. já já. Todo mundo Maravilha. uniformizado, bonitinho, né? Isso, certeza. Fernando, nós temos a presença aí de grandes nomes também, assim como você, de grandes nomes que são ligados realmente à criação do Budok Campeiro, certo? O nosso intuito hoje de formatar essa live é no sentido também de ajudar aos iniciantes e ter também um dado histórico, efetivamente, que vai ficar gravado, ter um dado histórico sobre a raça, sobre o seu histórico que se confunde com a raça. E eu, de antemão, eu gostaria de fazer uma saudação especial realmente a todos esses que fazem o Budok Campeiro, que aqui estão presentes. Nós temos criadores de renome, nós temos criadores iniciantes. Eu não gostaria de citar nomes para não ser deselegante nem descortês com nenhum deles. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes. Nós começamos agora nossa live, nós já contamos com 20 pessoas. Em média, as lives que nós participamos por aí, o pico máximo chega a 20, 18, 20 pessoas e nós, ao abrirmos, nós já temos uma contagem significativa. E isso demanda que a raça Budok Campeiro ela está realmente numa crescente. Apesar das dificuldades em relação à questão da crise, de tudo, é uma crescente. E nós vamos abordar esses temas, o histórico, tudo isso hoje, certo, Ana? Eu gostaria de agradecer também a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Realmente eu sei o quanto é dificultoso, o quanto é difícil, né? No meio de semana, você que realmente é atribulado, além de funcionário público, é criador, é pai, é tudo. E assim, a gente divide as tarefas do lar aqui, porque são muitas, né? E eu gostaria realmente de agradecer a sua presença e dizer que, efetivamente, a nossa live hoje ela vai se tornar um marco no Budok Campeiro. Haja visto que nós vamos tratar temas que jamais foram abordados e não é de conhecimento. Muitas pessoas conhecem o canil MDJ, conhecem o canil Molosso Jerivar, mas não conhecem a pessoa do Fernando. E eu posso dizer que eu tenho a honra de ser amigo do Fernando e não amigo do dono do canil Molosso Jerivar. Uma pessoa, realmente nos encontramos algumas vezes, algumas oportunidades, tanto você como a Janaína, pessoas realmente dotadas de uma humildade ímpar, pessoas realmente do bem. E isso é o que eleva a raça. É a quantidade de pessoas do bem que se fazem presentes na nossa tão amada raça. Então eu vou passar a palavra para você, Fernando, e gostaria que você realmente se apresentasse para que todos nós aqui saibamos quem é o Fernando e quem é o Molosso Jerivar. Ô, Ronaldo, olha, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por esse convite, pela paciência comigo, porque, assim, não é um canal que eu utilizo normalmente, é a primeira live da vida. Fui professor, já não sou mais, mas, assim, acostumado a sala de aula, acostumado a palestra, mas esse canal, para mim, é totalmente novo. É minha primeira incursão. E eu te agradeço muito pela oportunidade. Tá? Eu sei que demorei um pouquinho para fazer com que essa live ocorresse, finalmente, né? Eu receio de quem está começando uma coisa nova. E isso é uma oportunidade ímpar. Eu tenho você como um grande amigo. Eu acho interessantíssimo a gente conseguir compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu estava vendo hoje, quando eu estava pensando nessa minha participação aqui, são 19 anos com o Budok Campeiro. Eu vou fazer 20 anos ano que vem. Então, ano que vem eu completo 20 anos de criação de Budok Campeiro
E é interessante porque eu te conheci começando, me procurando outros criadores, o interesse seu e de tantos outros pela raça cada vez é maior. Então, assim, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para falar um pouquinho, bater um papo sobre as coisas que a gente tem para falar da raça. A gente fez um roteirinho. Eu queria, além de iniciar com um agradecimento a você, Ronaldo, prestar uma primeira homenagem ao Ralph Bender, que nos deixou na semana passada. Convivi anos com o Ralph, não recentemente, mas no início da criação, quando eu comecei a criar. Eu tenho lembranças maravilhosas das minhas idas a Taquara, da Copa do Mundo de 2002, que nós estivemos juntos durante uma semana na casa do Ralph, rodando, procurando o Bulldog Campeiro, me mostrando as coisas com uma boa vontade. Meu último encontro com ele foi na Expo Inter, que eu acho que foi 2013, que eu julguei, e o cão dele, o Cacique, foi o melhor macho da Expo Inter. Nós tivemos o nosso último encontro, então eu queria prestar essa homenagem, porque se não fosse o Ralph, nenhum de nós estava aqui. Eu não teria o prazer de conviver com o Bulldog Campeiro por 19 anos e todos nós estarmos hoje com essa raça que nós amamos tanto, num processo tão bonito de reconhecimento, tão bonito de desenvolvimento que a gente está. Então, assim, essa seria a minha abertura geral. Vou falar um pouquinho de mim. Vamos lá, Fernando. Oi, pode falar. Em relação, perdão, até estar aqui interrompendo. Em relação à questão da nossa perda do Ralph, o Ralph, assim como você, eu os coloco em nível de importância similar. Eu costumo dizer que o Ralph ele iniciou e você emancipou, tá certo? Eu gostaria só de deixar esse registro que, assim, eu entendo a sua humildade também, mas hoje o Bulldog Campeiro também é a potência que é dado o seu trabalho. Já visto que hoje, Fernando, nós temos, acho que 90% dos pedigrees dos cães tem o sufixo MDJ em sua genealogia. Então, assim, o Ralph foi por demais importante. É uma figura que, inclusive, eu estou aqui no processo, junto com alguns criadores aqui, o Stênio e o Paulo, nós estamos criando, tentando aqui estabelecer o Departamento Bulldog Campeiro aqui no Quênia do Ceará, certo? E diante dessa situação, nós, inclusive, pretendemos fazer um match e que esse match vai ser nominado Ralph Bender. Bacana, bacana, muito bacana. Não, pelo muito legal. reconhecimento efetivo da importância dele na raça, tá? Show de bola. Vamos lá, vamos saber. Então, pessoal, todo mundo quer saber né? Como é que o MDJ começou na raça Bulldog Campeiro. Ronaldo, eu sou um biólogo, né? Na verdade, eu trabalho com uma outra coisa que não é os cães. Eu tive contato com cães quando eu era criança, no Rio de Janeiro, sou carioca. Posso ser chamado de cariúcho, porque eu tomo chimarrão há mais de 20 anos. E há 5 eu adotei o tereré. Estou aqui com um tererezinho. Não é tererê, é tereré, tá? Se você falar tererê perto do Mato Grosso, Mato Grosso, você apanha. Tereré. E por conta de mudanças globais, eu adotei o tereré. E aqui também não é pinga. Oi? Aqui também não é pinga, aqui é cachaça. Tá certo. Então, eu sou biólogo, trabalho com a área de ecologia aquática, não tem nada a ver com isso, fiz uma carreira científica longa, e eu estava lembrando agora, vão fazer 20 anos que eu crio cães, e sempre foi um hobby para mim. Eu comecei em 2000 com 2 raças que eu admirava, uma pela altura, outra pelo peso, era o dog alemão e o macho napolitano. Sempre gostei de molosso e gostava desses cães mais fortes. E eu sempre quis ter um bulldog, e o meu problema com o bulldog era a insegurança do bulldog inglês por questão das questões de limitações de saúde, que todos conhecem, né? E eu queria um cão mais ativo, um cão que pudesse acompanhar em empreitadas maiores, em caminhadas, em corridas, natação e tudo. Eu gostava muito do boxer, mas eu achava o boxer um pouco magro, eu queria um boxer dobrado. De repente, e aí vai mais uma homenagem ao Ralph, de repente eu dou de cara com uma Cães e Companhia, raças brasileiras em processo de reconhecimento. Eu bati o olho e falei, gente, aqui é meu cachorro. E na época o Ralph recebeu 300 ligações e eu era um dos 300 ligando para o Ralph, dizendo eu quero criar essa raça.
Então, eu não vou me alongar, porque eu vou contar uma história só e vou tomar a live inteira, só pincelando isso, e eu vou pincelar muita coisa aqui hoje. Mas, então, eu sou um biólogo que trabalhava na área ambiental, trabalho na área ambiental ainda, fiz meu mestrado, meu doutorado, toda a carreira científica, fui professor universitário, só que eu sempre gostei de cães. Comecei com o Mastim Napolitano e o Dog alemão, conheci o Bulldog campeiro, me apaixonei e embarquei como tudo que eu faço na cabeça. Em 2001, eu comecei a criação do Bulldog campeiro. Então, vamos fazer 20 anos ano que vem. Em janeiro de 2012, eu tive minha primeira ninhada e desde então isso foi tomando conta da minha vida, do meu tempo, porque é um prazer enorme criar, quem cria sabe como é que é. E hoje eu continuo tendo minha atividade profissional, mas cada vez mais a questão do canil ocupou mais espaço na minha vida, graças a Deus, e eu sou muito feliz por isso. Tá? Então, Fernando, estou preocupado. uma dúvida, Fernando. Quem inicia uma criação geralmente inicia com algumas situações de erros, normal. Você também teve erros e quais cães se destacaram no começo da sua criação? Uma coisa que eu queria comentar, isso me lembra uma situação até de uma outra pessoa que eu gosto de homenagear sempre. Eu vou falar de muitas pessoas aqui, vou esquecer de outras, mas eu gosto sempre de dar crédito às pessoas que participaram. O Edson Izumi, de Curitiba, ele conheceu e procurou o Ralph na mesma época que eu. Começamos a criação na mesma época. E, assim, uma das coisas que fez um pouco da diferença, talvez, ele até falava isso para mim, falou, Fernando, a gente começou a criar na mesma época, ele teve cães maravilhosos, nós fizemos um projeto junto de resgate de alguns cães no Paraná, uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Eu e ele, Ralph, estivemos, isso é um outro capítulo que uma hora eu vou contar, estivemos na Serra de Santa Catarina, encontramos o seu Braulio, que era o cara que tinha os bordogas de antigamente daquela região, buscamos cães lá na época, enfim. Uma das coisas que eu acho que marcou um pouco a minha criação, eu acho que talvez um traço da minha personalidade e que talvez tenha a ver um pouco com o que o canil tem alcançado, e, enfim, a projeção do canil, é a obstinação, sabe? Eu realmente corri atrás desde o início, eu procurei fazer uma criação grande, mas não grande por volume, mas grande para ganhar tempo. Então, os cães têm uma geração relativamente curta, então você consegue um resultado em alguns anos. Agora, se você está com 10 cães numa criação, você tem um resultado. Quando você tem 100, você tem um resultado maior, tanto em acertos quanto em erros. Então, isso fez parte lá atrás de um processo da minha criação e tudo. Hoje meu canil é menor, já foi um canil muito grande. Mas, assim, aí nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre esse processo, né? Vamos falar um pouco sobre algumas dicas de criação, né? A gente montou um roteirinho para o nosso papo. E, bom, eu me apresentei e você se apresenta, né, Ronaldo? Você é o nosso coordenador, fala um pouquinho de você. Pois não. Fernando, assim, eu acho que muitos que estão aqui me conhecem, né? Sabem efetivamente da minha criação. A minha paixão pelo Bulldog campeiro, Fernando, ele surgiu há algum tempo atrás, quando eu adquiri um cão filho do Charuto, que era do Ralph. Um cão domínio, filho do Charuto, tá? Eu adquiri esse cão. E na época eu tinha cavalo de vaquejada e comecei a utilizá-lo na lida com o gado da vaquejada. Rapaz, deu super certo. O cão não foi adestrado para isso, mas ele tinha um instinto natural. Ele pegava 30 bois, sozinho, cercava, trazia, colocava no brete. Ele e um vaqueiro, claro, né? O vaqueiro montado a cavalo e ele ia. Cara, era impressionante. Ele ficava no brete. Quem conhece vaquejada sabe que é um brete, é a porta onde sai o boi. E alguns bois que se deitavam, ele ia lá, morria no focinho e tirava. Era impressionante. Assim, a aptidão natural dele para lida com gado, entendeu? E daí ele passou um tempo, durou ainda em torno de 5 ou 6 anos, e ele brigou com uma raposa e infelizmente morreu de raiva. Eu fiquei assim, muito sentido, né? Porque na verdade ele era aquele cão que era um cão campeiro mesmo, era do campo, como propriamente o nome diz. Às vezes eu chegava no Aras e quando eu procurava, o nome dele era Tonhão, tá? E inclusive depois eu tive outro cachorro e também coloquei o nome dele de Tonhão.
em homenagem ao primeiro. Então, quando eu chegava no Aras, quando eu buzinava o carro para abrir o portão, o Tonhão já estava lá me esperando. Aí o que é que eu fazia? Abria a porta, ele pulava dentro do carro e ia comigo até lá dentro. Diuturnamente era isso. E às vezes, dia de sábado, eu chegava e ele não estava. E eu estranhava. Quando eu olhava, ele estava deitado na rede com as filhas do dono do Aras, elas lá tirando pulga dele, entendeu? Naquela época não tinha Bravecto, né? Era só o velho banho, entendeu? Então, assim, mas foi um campo que me deu muita alegria. E daí, Fernando, eu tive, quando eu saí da vaquejada, eu tive um outro esporte, eu tive uma criação, uma avicultura esportiva e comecei a ter interesse novamente pelos cães. Eu tinha uma área própria e construí, na verdade, eu comprei uma cadela chamada Belinha e ela foi adquirida para o meu filho. E daí, da Belinha, começaram a vir outros e veio aquela que nos causou encanto, né? Que é essa moça aqui, ó. A pintada. A pintada, Calcaia MDJ, a pintada. E daí ela despertou uma paixão na criação e nós seguimos e estamos até hoje. Acho que, em média, nós temos 6 anos já na criação. Tivemos algumas linhadas, muitos erros, como é normal numa criação, muitos acertos, muitas alegrias, muitas felicidades, poucas tristezas, poucas decepções, mas tivemos um aprendizado da forma correta. A condição financeira aqui no Ceará nós não somos abastados, né? Como existem situações de criadores que são mais abastados e chegam e adquirem o melhor, nós começamos paulatinamente, né? Tentamos, e com a ajuda de pessoas como você, como outros mais que realmente nos ajudaram, Gessé, um pequeno criador do estado de São Paulo, me ajudou bastante. Você é a base da minha criação, né? E você me proporcionou a maior alegria em termos sinófilos, que foi quando a cadela Calcaia MDJ ganhou Américas e Caribe, né? Então, aquilo ali, para mim, realmente foi um marco. Uma cadela que chegou doente, se recuperou no decorrer da exposição, houve a troca de handler, e daí ela mostrou quem era ela, né? Então, eu realmente só tenho a agradecer toda essa situação. E assim, deixa eu comentar uma coisa. Tentando investir na criação, né? Tentando melhorar a qualidade estrutural do canil, né? Você é sabedor que nós começamos e estamos tentando melhorar, né, com a criação, e eu acredito que em breve a gente possa alcançar bastante qualidade, se Deus permitir. Então vamos continuar. Eu só queria registrar, está passando aqui o pessoal que está entrando, e me chamou a atenção, dar boas-vindas ao Moloso do Sertão, que falou que começou a criação graças a nós dois, ao Moloso Xerival e ao Bugaço. Obrigado. Perfeito. Então o pessoal está entrando aqui. Então, bom, vai conduzindo aí, Ronaldo. Estou aqui. Você tem um roteirinho aí? Vamos... nós traçamos nosso roteirinho, né, de forma improvisada, e a gente queria bater um papo aqui sobre a questão do histórico da raça, né, do histórico dos canis, que se mistura, né. Fernando, efetivamente, o Bulldog campeiro, você que já teve experiência de resgate em Santa Catarina e em outros estados do Sul, o que foi determinante para a questão da criação da raça e dessa estabilização da raça Bulldog campeiro? Assim, todo mundo fala, e está escrito no padrão, e é importante que seja registrado a história do Bulldog campeiro, né? Então, assim, para quem quer conhecer o Bulldog campeiro, tem que ir lá atrás, lembrar do antigo Bulldog, que é aquele cão que existia na Europa até o, sei lá, século XVII, XVIII, que era um cão muito funcional. Esse cão muito funcional, e é isso que a gente vê no Bulldog campeiro, e isso é o dia a dia de quem cria, é exatamente isso. Quer dizer, um cão que na época era usado para os bull baitings, lá com as lutas com os touros, luta com o urso, era um cão destemido, um cão tenaz, era um bulldog, mas um bulldog saudável, com saúde, e um cão que ao mesmo tempo era a companhia da família e a segurança da família. Então, hoje quem tem um cão, quem cria, e eu tive muitas referências a esse respeito, quer dizer, eu tenho uma criação, Ronaldo, voltada para aprimoramento do padrão. Eu, infelizmente, não consigo ter oportunidade de trabalhar as vertentes todas do cachorro. Então, só um parênteses que eu acho que é interessante comentar. Quando eu converso com um cara de adestramento, o cara falou, Fernando,
seus cães, nossa, eles defendem super bem, eles têm um drive sabe, é um ótimo cão de guarda. Você devia explorar mais isso. Quando a ninhada está pequena, você começa a botar lá uns barulhos, começa a fazer salsichinha, começa a treinar os cachorros. Poderia fazer isso. Aí vem outro e fala assim, pô, o cara da exposição fala, Fernando, cara, os cães, para sucesso de exposição, você começa a treinar com 3 meses, você já separa, já começa a botar na guia, já começa a andar, já começa a socializar, bota o cachorro para andar em público. Poderia ter feito isso, eu não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o que acontece? Eu acabo tendo esse feedback das pessoas. Então, eu mando um cachorro para o sul da Bahia. Tem histórias e mais histórias. Posso passar uma noite aqui contando. O cara leva o cachorro para a fazenda, o cachorro trabalha com gado, chega um cara, para do lado e fala assim, vem cá, você quer essa caminhonete nesse seu cachorro aí? Porque eu nunca vi um cachorro que falou, não, esse cachorro não tem preço. É o meu cachorro. E não troca. Eu peguei uma época, trouxe pessoas de adestramento, fiz uma série de treinamentos dos meus cães, mordendo, fazendo ataque lançado, estava treinando um cão para participar de provas de trabalho na época. Hoje tem criador que faz isso, do campeiro. Então, assim, eu não consigo explorar tudo isso que o campeiro pode oferecer. Mas o fato que na história da raça, voltando à questão da história da raça, o campeiro é o remanescente desses cães que existiam desse bulldogão antigo. Só que esses cães vieram para o Brasil com os imigrantes. Aí a pergunta, alguém acredita que esses cães que vieram da Europa e foram para as fazendas, os matadouros, eles permaneceram isolados, intocados, sem miscigenação durante todos esses séculos no Brasil? Se a gente, às vezes, no nosso canil tem surpresas desagradáveis, de um cachorro que cruza uma cadela sem você perceber? Obviamente que não. Então, aí que está o grande barato do bulldog campeiro, porque você teve lá para trás um grau forte de heterose. Então, tem um vigor do híbrido, entre aspas, aí, porque esses cães que vieram foram, de alguma forma, menos que outros, claro, mas miscigenando um pouco, recebendo influências, e aqueles cães que mantinham as características originais de prognatismo, que é importante para tracionar, para segurar o boi, etc., e respirar, esses cães foram sendo selecionados. Então, mais uma homenagem ao Ralph, que foi o cara que, se não tivesse feito esse trabalho, que ele conheceu desde a infância, resgatado esses cães, dedicado à vida e dedicado à vida, de uma forma geral, a isso, nós não teríamos esses cães hoje. Então, eu acompanhei esse trabalho nisso porque eu via. Quando eu estava com o Ralph rodando com o carro, fomos lá para o interiorzão, ele mostrou um cachorro de 16 anos no matadouro. O cachorro tinha 2 cacos de dente só. Mas você via que o cachorro era um prognata. Não é, óbvio, um bulldog campeiro como a gente tem hoje, mas era um remanescente. Então, a história da raça é essa. E conhecendo essa história, dessa raça, desse jeito que eu fui apresentado pelo Ralph na época, eu percebi que esse sangue desses cães estava espalhado em vários lugares. Aí, em homenagem ao Edson Izumi, que foi para o interior do Paraná e começou a encontrar os bordogas no interior do Paraná. Nós chegamos a visitar várias regiões. Ele foi no Paraná em várias regiões, trouxe cães. Eu fui para Santa Catarina ver outros cães. Tinha cães desses no Mato Grosso. Tinha um cães bordogas no interior de São Paulo e assim por diante. Lá no interior de São Paulo, tinha gente das antigas que falava assim, olha, o bom é aquele bordoga com os dentes de baixo que apareçam e o nariz partido. O que é o nariz partido? É o início de lábio leporino, que provavelmente vinha de quê? De uma consanguinidade maior daqueles cães que eram isolados. Olha só que história bonita. Sim. Então tem muita coisa, Ronaldo, que... Por isso que eu acho que a história da raça é uma história única, maravilhosa. Vamos falar lá na frente sobre, se der tempo, que eu acho que não vai dar, sobre reconhecimento de FCI, e a gente vai ver que a gente está na beira, a gente tem um processo maravilhoso em andamento. Então, a minha criação se baseou basicamente nos cães que eu trouxe do condomínio e dos cães que o Ralph me ofertou, me ofereceu, me indicou lá. Os cães que o Edson Izumi me ajudou a resgatar, trouxe e resgatou. Os cães que nós juntos fomos buscar. Depois vieram uma outra coisa. Eu estou tentando ler o que as pessoas falam, às vezes eu não consigo. Se tiver alguém que perguntar, seria legal para a gente tentar responder alguma coisa, né? Fernando, só comunicar aos amigos que estão presentes
assim, nós temos aqui em torno de 1 hora, tá, de live, e nós, 40 minutos, alguma coisa, mas nós renovamos, e nós temos outro tempo dobrado, então nós vamos poder conversar aqui um bom tempo sobre nossa paixão, que é o futebol do campeiro, tá? E as perguntas ao final, nós vamos passando. O que você estava tentando ver era do Silvestre, que ele estava dizendo que na região dele, quem tinha não achava outros Bordoga, acabava cruzando com fila, com boxa, porque estava muito espalhado, entendeu? Isso. Então, isso tudo fez parte do processo. E a gente observou quem criava no início, e aí eu tenho, hoje em dia, poucas pessoas daquele início estão na raça, mas quem estava naquele início percebia e sofria com algumas coisas de início de raça. Então, assim, a gente tinha que procurar realmente abrir um pouco o sangue, porque era importante que a gente conseguisse trazer uma variabilidade genética maior para a raça, e esses resgates eram importantes. Conversei muito isso na época com o Ralph, tivemos oportunidade de ver os cães e buscar cães num outro polo de criação que existia no Sul, que era menos conhecido, que é o pessoal de Erechim e Passo Fundo. Lá existiam os bordogas pretos. O que era o Ralph falava de todas as coisas permitidas, nunca se viu um exemplar preto. Até que um brigadiano de lá, que eu conhecia, esqueci o nome dele agora, levou os pretos dele lá para o Ralph ver. Eram os pretos, menores, mais baixinhos, mas eram cães interessantes. Eu tive uma oportunidade grande de fazer intercâmbio com pessoas de fora do Brasil. Eu não vou me alongar, senão a gente não segue o nosso roteiro. Aqui nós vamos pincelar muita coisa. Numas próximas oportunidades, vamos ter outras lives. Eu acho que eu vou gostar de fazer isso, vou querer fazer outras, e a gente vai poder falar um pouco mais de cada coisa. Mas essa história do Canil Molosserivá, ela começou quando a raça foi reconhecida, e a gente fez esse trabalho de resgate de cães, está explicado lá no meu site, e a gente, a partir disso, então, montou a linhagem. Uma das coisas que eu procurei fazer durante um bom tempo, e até hoje eu faço, foi depois que eu reuni tudo que eu queria em termos de ingredientes de criação, eu mantive isso fechado. Então, assim, eu trabalhei com a minha genealogia dentro daquela variabilidade genética que eu selecionei. E eu fiz pouco intercâmbio, eu fiz muito lá dentro, tá? E... Fernando, só uma explicação. O Silvestre e o João Malacara estão dizendo que é o Geraldo Taquara, que é o brigadiano que vocês teve lá dos Cães Pretos. Isso, abraço para ele, eu tenho contato com ele até hoje. Isso aí, o Geraldo Taquara. Nós fizemos um encontro lá, um encontro com o Ralph. A gente fez alguns encontros, né? O brigadiano, é isso mesmo. Pô, bacana. Fizemos encontros, um em Brasília, o primeiro em Brasília, depois fizemos um em Curitiba, fizemos no Rio Grande do Sul, e nesse nós fizemos uma visita ao pessoal de Passo Fundo. Mas tem outras histórias aí que uma hora eu conto, tem muita história para a gente contar. Mas vamos seguir. Então, essa história do Canil. 10 anos, 10, 15 anos fechado para desenvolvimento da linhagem, para aprimoramento. A gente sabe que essa padronização só existe se você realmente fizer um breeding. Então, foi isso que foi feito durante esse tempo para que eu conseguisse constituir o que virou linhagem Molosserivá. Pois não, Fernando, aproveitando esse nicho aí da questão do histórico, tá certo? Eu gostaria que você passasse aqui para a gente hoje uma visão de passado, uma visão de presente e uma visão de futuro. A diferenciação do Bulldog campeiro, do Bordoga, que iniciou no seu canil e o que se apresenta hoje. E qual é a sua perspectiva de futuro? Traçando já um paralelo, adiantando aqui alguns tópicos e traçando um paralelo entre a questão de conformação, de temperamento, de sanidade. Gostaria que você abordasse esse tema, fazendo essa comparação entre o passado e o hoje. Hoje é muito fácil, né? Eu acho que hoje é muito fácil criar Bulldog campeiro. É muito fácil. Já foi muito mais difícil. Acho que quem é das antigas, estiver me ouvindo, vai entender bem o que eu estou falando, vai recordar de algumas passagens, né? Então, assim, as primeiras ninhadas que eu tive, que muitas das ninhadas que o Ralph teve, que outros criadores tiveram muitos anos atrás, eram ninhadas muito heterogêneas, né? Então, assim, a gente passou anos debatendo com um problema que era as orelhas grandes, cães orelhudos.
Parecia uns dumbinhos, sabe? E isso demorou para ser corrigido, né? E assim como isso, muita coisa evoluiu na raça. Então, assim, você imagina, você resgata cães de origens diferentes, com um grau de miscigenação, você tenta padronizar, isso é um processo longo. Então, você não pode comparar a nossa raça, que vai fazer 20 anos, com uma ninhada de Doberman, que você vai olhar um é a cara do outro. É óbvio, é uma raça centenária. Mas a gente vê claramente todo o processo de evolução. Por exemplo, para pincelar alguma coisa aqui, temperamento. A gente tinha cães no começo da criação, eu vou recordar uma passagem, eu trouxe uma cadela lá do sul, o nome era Luma, uma tigrada linda, 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 linda. Ela era irmã do cão muito famoso, que era um filho do Tigrão, o neto do Tigrão, não me lembro, tigrado também, do Cochrane, da Bahia, né? E do André Cochrane. E esse cachorro foi muito famoso. Tinha um aqui, o irmão dele, Tobias. Essa cadela, ela não aceitava macho nem quando estava no cio. Ela não podia ver um ser movente que ela queria destruir. Era um temperamento muito forte. Tinha um cães com um temperamento muito forte. Quem criava no início não conseguia garantir um pouco de convivência entre os cães. A gente tinha muita dificuldade de convivência entre os bulldogs campeiros por conta de temperamento mais forte. Essas coisas você trabalha na sua criação. Então, assim, o Luciano comentou, o Luciano Cruz, que é meu amigo, criador, um cara que eu admiro bastante, falou isso numa live, acho que semana passada. E eu acho que o Paulo Moreira, meu outro grande amigo, falou isso também. Eram cães que tinham um temperamento muito forte. E esse temperamento forte nos trazia problemas. Você levava cachorro em exposição que tivesse especializada, os cachorros que não se destruíram na pré-pista. Era difícil. Hoje em dia eu tenho fêmeas morando juntas. Normalmente eu crio macho com algumas fêmeas juntas. E vivem muito bem. Então, já criei tribos e trines, 2 machos que ficaram famosos, cresceram junto até 1 ano e pouco no mesmo canil. Depois cada um foi para o lado, mas viveram juntos. Então, assim, esse é um aspecto. Então, se você pensar na raça no passado, realmente tinha heterogeneidade morfológica, tinha temperamento um pouco, talvez, selvagem, mais quente. mais quente. Não que eles tenham perdido o temperamento, ninguém tirou o temperamento do Bulldog campeiro, que nós temos um temperamento, eu fico impressionado, recentemente eu tive aqui amostras do temperamento de guarda que eu nunca trabalhei. Pegar uma Drica que ficou 6 anos participando de exposição, foi o melhor Bulldog campeão do Brasil em 2017, se aposentou, coloquei no fio aqui do lado da minha casa, só passa se estiver do meu lado. Se não estiver do meu lado, não passa, não deixa. Aí um amigo e cliente do canil veio trazer uma cadela para eu ver, com 1 ano e pouco, eu não conseguia chegar perto do cara que a cadela não deixava. Eu ia até ela não deixava eu chegar perto dele. Foi treinada? Nunca foi treinada para guarda. Entra uma vaca aqui no meu canil e os cachorros ficam loucos para pegar. Então, são coisas que são da raça. Agora, é óbvio que a raça tem evolução. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aí a gente fala do futuro, né? Porque a gente não pode brincar de Deus, né? A gente não pode deixar de preservar aquelas coisas. O Roy, aí, o Silvestre, filho, o Roy do Edson Zumba era um tigre de bravo. Essa história eu não vou poder contar aqui, não. Mas eu conheci muito o Roy e eu consegui chegar perto do Roy uma vez. Mas o Roy era bravo, o cachorro bravo, lindo de morrer. Nosso primeiro cão chocolate, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode nunca perder de vista de onde esse cão veio. Por isso que o padrão existe. O padrão, na verdade, remete à personalidade do cão, na origem dele. Então, assim, o padrão é a nossa Bíblia. Eu tenho que imprimir o padrão aqui, nosso padrão da raça, que é um dos temas que a gente vai falar, a evolução do nosso próximo item, evolução do padrão racial. O padrão está aqui. Se você me perguntar, você conhece o padrão de cor? Não conheço, não conheço. Nós tivemos várias edições do padrão do Bulldog campeiro. Participei de quase todas elas, menos da primeira, que o Ralph fez na época do reconhecimento. Esse padrão cada vez mais procura exatamente afunilar para que você tenha aquele cão ideal na sua cabeça. Uma coisa que muito se falava, e uma coisa que eu peguei de quem é da sinofilia, de pessoal de exposição, você
o cão de uma raça, você tem que bater o olho nele, você tem que enxergar a raça naquele cão. Você tem que olhar para o cachorro e falar, não, esse aqui é um bulldog campeiro. Esse é um bulldog campeiro. Esse aqui não é um bulldog americano. Esse aqui não é um dog de Bordeaux porque ele é chocolate, porque o dog Bordeaux não é chocolate, ele é vermelho. Isso aqui não é um Old English Bulldog, embora tenha o sangue de um no outro e de outro em um. Então você tem que enxergar a raça. Então você tem que olhar, ver aquele cachorro compacto, cabeçudo, forte, musculoso, que você enxerga nele a raça. Então, isso tudo está aqui no padrão. E cada vez o padrão ele tem evoluído para que cada vez mais você afunile, porque qualquer padrão, todo mundo sabe disso, existe o gosto do criador. Dentro desse padrão, eu tenho os meus cães, que vocês vão olhar assim, esse aqui é um Moloso Genivar. Você vai ter os cães do Ronaldo, que vão ser os cães do Bugaço, vai ter os cães do Paulo, do Luciano Cruel, dos criadores todos, e cada um vai dentro do padrão naquilo que ele mais quer. Só um minuto. Em relação a essa questão do afunilamento do padrão, eu acho isso essencial, porque o que acontece? O padrão, ele estando um pouco aberto, você vai criar se assemelhando ao padrão, mas colocando o seu toque pessoal. Algumas pessoas gostam de cães mais fortes, mais baixos. Outras já gostam de cães maiores, mais fortes. Outras pessoas já gostam de cães mais esguios. Então, assim, você vai chegar e dizer, não, está fora do padrão. Não tá fora do padrão. Mas são características diferentes. E esse afunilamento do padrão vai trazer esses cães mais para próximo de uma unanimidade, se assim nós podemos falar, né? Nós teremos, assim, nós vemos essas raças centenárias, Pastor Alemão, Doberman, como você citou, você olha o Doberman, 10 Dobermans para o neófito são todos iguais, né? E a nossa raça, por conta da questão da diferença das pelagens, né? Se torna, de certa forma, bastante diferenciado, né? Diferenciado por conta de você ter cães chocolates, cães azuis, cães pretos, cães brancos, cães baios, cães dourados e tudo. E cada um tem a sua beleza, né? A questão da pelagem, ela tem uma interferência para a pessoa que quer um pet e tudo. Para o criador, ele vai atrás do fenótipo, né? Propriamente dito. Então, esse fenótipo, quanto mais próximo do padrão, agora veja só o que é o próximo do padrão. Ele pode estar um pouquinho acima do padrão mais próximo e ele pode estar abaixo do padrão um pouquinho mais próximo. E essa diferença entre o acima e o abaixo é que gera, de certa forma, essa diferenciação. E com esse afunilamento, essa determinação de um ponto específico, digamos, se você pode ir de 0 a 10 ou de 0 a menos 10, se o padrão chegar e disser só pode ir até menos 5 ou até mais 5, vai diminuir sensivelmente essa diferenciação dos cães, não é isso, Fernando? Exatamente. Sobre o padrão, eu tenho algumas coisas que eu gosto de comentar. Eu ajudei a trabalhar na maioria dos padrões que foram feitos. Eu acho que, assim, quanto mais você for detalhista, melhor. Mas se você hoje comparar o padrão do Bulldog campeiro que nós temos hoje, feito ano passado, a várias mãos, num processo extremamente democrático, graças às redes sociais, que nós tivemos um grupo do Facebook, o Luciano Cruel, que entrou agora aqui, eu saldo ele, o Ederson, lideraram um trabalho belíssimo de revisão do padrão, buscando exatamente o reconhecimento da FPI. Esse padrão que a gente tem, se você pegar esse padrão e comparar com o padrão de outras raças, não precisa nem ir muito longe, pega outras raças mais próximas, outros molossos, você vai notar que o nosso padrão é extremamente detalhado. Extremamente detalhado. Outra coisa, qual que chegou perto do ideal? Márcio, prazer em vê-lo. Vamos chegar nas perguntas. Vai anotando alguém aí que eu vou responder depois. Eu não queria perder o Estou anotando. Pode deixar que eu estou anotando tudo aqui. Você vê em outras raças padrões muito mais simples, muito menos detalhados. Outra coisa que eu sempre falei, e aí talvez eu tenha sido voto vencido em algumas ocasiões, a gente carregou um pouquinho a mão nas faltas. Se você olhar, nenhum outro padrão de outra raça tem tanto rigor. Talvez tenha sido necessário, porque se você deixar em aberto, você começa a ter experiência. Vou fazer um paralelo aqui com outra raça, que é muito parecida com o campeiro, e que passou por um processo de muita abertura. Old English Bulldog.
né? Todo mundo sabe, o Old English Bulldog, a Life não é de Old English Bulldog, mas eu crio também, eu queria só fazer um paralelo. Criada nos anos 70, né, através de um trabalho feito na universidade, onde o cara queria fazer igual, quer dizer, fazer uma coisa semelhante ao campeiro, resgatar o antigo Bulldog. Só que ele não pegou a semente original como nós pegamos, no Sul, mas ele pegou, sim, o sangue do Bulldog antigo nas raças atuais, né? Então, aí o que eles fizeram? O cara fez um projeto, olha, eu vou usar 60% de Bulldog inglês, porque ele pegou as figuras do Bulldog antigo, ó, eu vou pegar o inglês atual 60%, 10% de Bull Mastiff, 10% de American Bulldog, 10% de Pitbull. Fiz o meu old. Aí o outro colega dele, criador, falou, pô, mas esse cachorro tem muito Bulldog em inglês, eu vou usar menos, 50%, nem 60% é meu, eu vou usar 50%, eu vou botar um pouquinho mais de Bull Mastiff, porque eu gosto dos cachorros grandão. Resultado, se você olhar no Old English Bulldog, se você olhar cada cachorro, cada linhagem é uma raça diferente, praticamente. Tem uma linhagem Hermes, que é um montão, um machifão. Tinha os Gargole, que é um cachorrinho baixinho, apimentadinho, que tinha sangue de pit, que era mordedor, que não sei o quê, e assim por diante. Então, assim, só fiz esse paralelo para falar o seguinte: a gente tem que ter orgulho do nosso padrão. Primeiro, orgulho é um trabalho feito durante todos esses anos. Se gastou muita energia na construção desse padrão, porque ele traz por trás dele todos os outros padrões que nós tivemos. Nós discutimos exaustivamente em situações, quem é das antigas vai estar ouvindo, vai lembrar, todas essas questões. Então, hoje nós temos um padrão que é o melhor que a gente podia ter hoje. É o Livit, obrigado. Gustavo Cortez está nos Estados Unidos, é o feliz proprietário de uma cadela que faz um sucesso enorme. A Lola, né? Abração, Gustavo. Desculpa, tá? Eu interromper porque vão chegando as mensagens aí. Então, o que acontece? A gente tem o melhor padrão que a gente podia ter. A FCI faz uma série de exigências. E o padrão busca exatamente suprir essas exigências. Então, quanto mais rigoroso a gente puder ser, não é que a gente está dando... É melhor, porque você abre menos chance para que apareçam as variantes que fogem do foco. Né? Então, aí começa a vir gente querendo... eu queria o Bulldog campeiro com aprumo retinho. Aparece. Mas não é o característico da raça. O Bulldog campeiro, se você olhar todos os Bulldog campeiros lá para trás, não gostava. Eu queria um Bulldog campeiro com angulação traseira reta. Sinto muito, mas não eram assim. E não são assim. Então, assim, você começa a ver alguns desejos pessoais. Eu não quero... A famosa perna de porco, né? Eu tenho um grande amigo que eu sempre não esqueço de falar e presto sempre homenagem, eu não posso deixar de falar dele, Wagmar de Souza, para mim, um monstro sagrado da sinofilia, meu grande mestre na sinofilia, que ele resolveu criar uma raça chamada Bullbras, Bulldog brasileiro. Só que ele queria um Bulldog, porque ele não queria o cachorro ascendente, ele queria o cachorro de linha de dorso reta. Desejo dele, a raça dele. E ele fez um trabalho belíssimo nessa direção. Então, assim, é a liberdade que a gente tem que ter. Só que nós estamos falando de uma raça, que é um resgate de um Bulldog antigo, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só existe aqui. Então a gente tem que ter responsabilidade com relação a seguir o que está aqui nesse padrão. Existem variações? Existem variações. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tive um cão totalmente fora de padrão. Por quê? Porque ele era muito grande. Chamava-se Gandhi, Moloso de Elivar. O Gandhi era um cachorro de 60 centímetros de altura e 50 quilos. Cara, já era fora do padrão quando ele era 58 no limite. Ele já estava, se o cara me disse lá, e ele passou 2 centímetros do padrão. Foi o melhor campeão do Brasil de 2008. Por quê? Porque era um cão que enchia os olhos. Aí ali não era a questão da altura, era a questão da proporcionalidade. Harmonia. Harmonia de conjunto. Então, tudo isso. Então, subjetividade, para terminar de falar de padrão e falar de outra coisa, subjetividade tem em todo, por mais que você afunile o padrão, você vai encontrar brechas para uma coisa ou outra. Então, aquilo que você falou, graças às aberturas que o padrão oferece, e o padrão não tem que ser um padrão de muita brecha, muito pelo contrário, quanto menos brecha, melhor, mas mesmo assim ele ainda vai dar oportunidade, porque existem coisas subjetivas, que por mais que você descreva no padrão, são subjetivas. O que é uma coisa? Angulação traseira grande. O que é uma angulação? Para mim, a angulação traseira grande é uma, pode ser outra, mas aí você estabelece os critérios. Então, assim,
o padrão nosso, cara, é o melhor que a gente tem. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, quando falar da FCI, que eu vou comentar um pouquinho. Então, assim, esse é o nosso livro de cabeceira. Não precisa saber de cor, mas consulte sempre que você tiver dúvida. Perfeito. Fernando, aproveitando a questão do histórico da raça, eu até já sei a resposta, e aproveitando aqui o ensejo, vou fazer logo a pergunta do Márcio aqui, traçando o histórico mesmo. Qual foi o seu cão que mais chegou próximo ao ideal? Foi o Hall da Fama? Rapaz, eu tenho os cães que foram os cães que eu mais admirei. Eu não esqueço, assim, o primeiro cão que eu acho que fez um impacto enorme, foi um divisor de águas na raça, chama-se Tambo. Eu nunca vi tanto osso num Bulldog campeiro, nunca vi tanta cabeça num Bulldog campeiro, mas tudo isso se movimentando muito bem, um cão com um temperamento fortíssimo. Tem tanta história do tempo para contar. Uma hora eu vou fazer uma live só para contar essas histórias. Estou lembrando uma história que envolve o Ralph com o campo. Vamos marcar outra. Que marcou muita época. Ele teve filhos, você vê, 2 filhos dele que são totalmente diferentes. O Obelix, baixo, compacto, cabeçudo, cabeça redonda, parecia uma bola de futebol, temperamento muito apimentado, e Gandhi, aquele gigantão. Só que eu acho que o que eu acho que foi o cão que. E aí eu acho que a própria história das exposições mostra isso, né? Porque assim, uma coisa é o meu olho. E aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que eu acho que é sempre bom a gente falar, toda vez que estiver falando de cães, o pior criador é aquele que acha que tem os melhores cães do mundo na sua casa. Esse cara nunca vai ser um bom criador. Então, aquela famosa figura de camisa. Ao mesmo tempo, você também não tem que ser crítico demais com os seus cães, ao ponto de achar que seus cães não valem nada. Tá? Então, você tem que ter um equilíbrio nesse ponto. Então, assim, você sempre tem que saber enxergar os defeitos dos seus cães. O cão perfeito nunca nasceu e nunca vai nascer. Nós estamos buscando uma coisa utópica, né? E a gente sempre vai buscar. Então, dentro de tudo que eu já fiz até agora, acho que o cão que fez mais sucesso, e aí a história mostra isso, foi o Lambão. O que o Lambão era? O Lambão era um filho do Obelix, um neto do Tambo, um cão com, eu não me lembro de cabeça, mas 55, 56 de cernelha, com 45 quilos, que o juiz olhava ele parado assim, esse cachorro em movimento. Quando botava em pista movimentar, ele voava. Era uma massa voando em pista, andava muito em pista. Tanto que foi 2 anos consecutivos o melhor Bulldog campeiro do Brasil, e é o único Bulldog campeiro que está no Hall da Fama. Para estar no Hall da Fama, ele tem que ser best in show, primeiro de best in show em 3 exposições. E o Lambão naquele ano, ele foi tudo que ele podia ser. E é engraçado que esse nome Lambão foi dado pela minha esposa. Aí tem uma historinha aqui que ela deve estar ali me ouvindo, que teve uma época que eu pedia para ela escolher o nome dos cães aqui no canil, que eu já tinha tido muito cães de Bulldog campeiro, eu já não tinha mais nome para botar, eu não queria ficar repetindo nome. Aí ela botava os nomes que ela queria, né? Aí eu ia entregar o cachorro pro cliente, esse aqui é seu cachorro, qual é o nome dele? Pelanca. Pelanca. Pelanca, pneu, aí eu falei, calma. Aí nessa leva dos nomes exatos veio o Lambão. O nome, aparentemente, fez Lambão, o cachorro que faz lambança. Cara, esse cachorro foi um marco, realmente. Não só como exemplar, porque eu acho que uma coisa é nascer um cão diferenciado. Nasce toda hora, graças a Deus, aqui e ali, no canil de muita gente, de grandes criadores. Só que, olha aí, a patroa dizendo que está ali, viu? A patroa dizendo que está aqui. A patroa está dizendo que já está aqui. Eita, ela está ouvindo. Então tá, vou parar de falar. Mas então, lindos, viu? Eu acho que o Lambão foi realmente, respondendo a pergunta, o cachorro que marcou mais. E esses cães todos que eu produzi, que foram expoentes, eles foram muito utilizados. Eles foram bem utilizados para a formação da linhagem. O Lambão foi muito utilizado. E eu vi alguém comentando que a opinião de alguém que passou dizendo que o que ele achava o cachorro mais... Os cães chocolates escuros são os cães com morfologia mais similar entre si. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o Lambão, né? E, bom, uma hora também, em outra live, eu posso contar a história do chocolate. Aí tem muita história para contar, mas vamos seguir, senão a gente não anda nessa live. Fernando, você relatou aqui para a gente a questão do cão, né? Do cachorro macho, né? E em fêmeas, qual foi o seu destaque que você pode passar para a gente em fêmeas? Olha, eu acho assim a Drica uma cadela ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Eu nunca produzi uma cadela com aquele conjunto.
E graças a ela, e aí da reprodução, ela me fez produzir um cão que eu considero hoje um expoente, que é o filho dela, o Portenho. E a Drica foi um ícone. Agora, teve uma cadela que fez muito sucesso em pista, chamada Jade. E a Jade era uma filha do Lambão com a Gabi. A Gabi era uma cadela do Arthur Zanelato, do Super Bull Brasil, que é o canil que hoje é da Jaque, que foi do Arthur Zanelato, que hoje mora na Escócia. E esses dias agora entrou em contato comigo e me trouxe um presente, que é uma cadela das antigas dele, mas tem outra história que eu vou contar depois, numa outra oportunidade. Mas essa Jade, ela foi para a pista, ela foi, inclusive, foi uma cadela que eu vendi com muita dor no coração na época. E essa cadela fez muito sucesso. Ela foi uma cadela comprada por um grande amigo, Yuri, do Rio de Janeiro, quem me frequentou meu canil por muito tempo, um cara muito bacana. E o Yuri, que é baiano carioca, ele pegou a Jade e levou para levou para o Brasil inteiro. Ela foi, inclusive, ela é uma coisa inteira da Candipato. Era uma chocolate pinhão, que era uma coisa difícil de aparecer naquela época. E essa cadela fez muito sucesso, muito sucesso. Eu citaria essas duas, assim, para não alongar. Uhum. Perfeito. Fernando, nós já tratamos aqui alguns tópicos, tá certo? E eu vou adiantar aqui no nosso roteirinho aqui. E eu gostaria, Fernando, assim, uma curiosidade, certo? Eu estive pesquisando e vi que Gerivá é uma árvore, não é isso? Então, e quando eu estive aí, eu vi que você está no bairro do Gerivá, né? E muitas pessoas não sabem o porquê do nome Molosso de Gerivá. Explica aí pra gente. Na verdade, esse nome surgiu, e muita gente não entende o Di com DI, né? Esse nome surgiu quando eu comecei a criar machin napolitano. É uma raça italiana, então Molosso di Piazza, o nome italiano sempre tem um DI. Então, eu gostava do machin napolitano, mas gostava também do dog alemão, eram as duas raças que eu criava, eram molossos. Então eu falei, Molosso de... O Gerivá é o local onde eu moro, que é um córrego afluente do Lago Paranoá, que tem um núcleo rural Gerivá. É o nome de um córregozinho que chega no Lago Paranoá, que é a área do Gerivá. Então vamos lá. É um carioca, gaúcho, morador de Brasília com alma cearense. Mato Grossense. Estão ouvindo a live aqui, né? O Lucas, do Mato Grosso do Sul. Com raízes gaúchas, mas é de Passo Fundo? Tem um grande amigo. Na verdade, o hábito do chimarrão surgiu através de um colega que veio fazer um mestrado em Brasília, aí anos 80, quando eu fiz mestrado na UNB, e ele era da UPF, Universidade de Passo Fundo. E esse cara foi esse cara que trouxe o chimarrão aqui para o laboratório que eu trabalhava e eu comecei a tomar. E viciei. Aproveitando o nicho aqui, inclusive do João Luiz também, que está falando da Bahia. Fernando, nos traça aí um paralelo de como está a criação a nível nacional. E depois nós vamos partir. João Luiz está aí na live. Isso. João Luiz, Joãozinho, eu não posso deixar de falar do Joãozinho, porque além de ser um grande amigo do coração, o Joãozinho, ele prestigiou demais a minha criação no começo. E o João teve um bulldog campeiro, Molosso Gerivá, que foi o primeiro bulldog campeiro a ganhar uma final de exposição. Xerife, né, Luiz? Hein? Xerife, João Luiz, prazerzão, meu irmão. Então, Fernando, a gente gostaria de ver esse paralelo, que você traçasse assim, um prospecto em linhas gerais de como está a criação hoje no Brasil. Eu sei que nós temos conhecimento que você foi o primeiro a expandir a raça para o exterior, né? E abriu um caminho realmente. E hoje nós temos exportações, né, de bulldog campeiro. E vamos partir aqui do alicerce, da base, né? Hoje, a criação do bulldog campeiro hoje. Nós temos hoje o prazer, assim, apesar de poucas ninhadas, Fernando, eu já tive o prazer de vender do Acre e até mesmo até o Rio Grande do Sul. Imagina aí, um cearense cabeça chata vendendo bulldog campeiro para o Rio Grande do Sul. É uma satisfação muito grande, mas isso tudo por conta da qualidade NDJ que tem no plantel.
entendeu? E assim, nós também compramos, vendemos, e criador é isso, é aquele ciclo natural de tentar melhorar e aquela, como você disse, aquela pseudo necessidade de ter o cão perfeito, né? Aproveitando aqui o ensejo, gostaria de parabenizar aqui também a presença do nosso amigo Luciano Cruel, que está aqui na live, tá? Eu queria falar dele. E antes que eu me esqueça, e seja chamada a atenção. Opa, Fernando. E tem um cidadão no qual eu preciso. Oi, Fernando, tá ouvindo? Tô ouvindo. Voltou. Deu Oi, uma... Fernando. Eu tô ouvindo. Deu uma travada e voltou. Perfeito. Então, assim, eu realmente eu tenho uma pessoa no qual eu só tenho a agradecer, que eu posso dizer que é tudo aqui no Canil, que se não fosse ele, realmente eu nada seria. Que é o nosso amigo Paulo Moreira, esse negão aí que realmente ajuda tanto a mim como a você também, né? E é uma pessoa realmente indescritível, que a gente não tem como realmente falar algo dele. Só coisas de... Oi, Fernando, pois não. Não, eu vou. Foi legal você tocar nesse ponto, porque é bom a gente dar um panorama da raça no Brasil. Eu lembro, há uns anos atrás, nós já tivemos algumas iniciativas de tentar formar associações nacionais da raça. Alguns vão lembrar da Anabu, né, Luciano? Lembra da Anabu? Pois é. Eu tive em Erechim, reunido, em Passo Fundo, reunido com vários criadores para formar uma associação nacional na época. Enfim, a gente já tentou várias vezes. E desde essa época a gente já sabia que a raça tinha projeção nacional. A gente hoje realmente pode dizer que o Bulldog Campeiro está no Brasil inteiro. Tá no Brasil inteiro. É o que você comentou. Você vende um cão para o Acre, você vende um cão para a Amazônia, vende um cão para Belém, você vende está em todos os lugares. Fora lá fora, que a gente pode falar também sobre isso. Mas em termos de Brasil, eu queria só citar umas coisas que a gente vem à cabeça, a gente quer falar, né? Eu tenho um agradecimento muito grande a fazer ao Luciano Cruz, que está nos ouvindo aí, porque acho que foi 2007, 2008, o Luciano, na época, assim, contextualizando, né? Eu comecei a criar em 2002, 2004, 2005, eram poucos criadores, tinham criadores espalhados, mas não eram muitos. E o Luciano, e o Canil, na época, já tinha uma projeção. O Canil já, ele apareceu no cenário, talvez porque eu tenha feito um site no início, enfim. Eu ia para as exposições, eu queria divulgar a raça, embora eu nunca gostei de exposição, mas eu me senti obrigado aí por conta da divulgação da raça. E o Luciano foi um cara que ele acho que peitou muita gente no Sul para levar um cachorro meu, né? O Nino Molosso Perivar, né? O famoso Piazzolla, filho do Gandhi. E ele levou esse cão e assim apostou aqui no meu trabalho na época. E ele, eu sei que ele enfrentou assim um pouco, né, de resistência lá no Sul por conta desse cão. E esse cão, pô, eu fiquei muito feliz de ter proporcionado esse cão a ele na época. E ele abriu minhas portas lá, né? E isso é uma coisa que eu não esqueço nunca. E eu queria mencionar o Paulo também, que você falou dele. Eu não conheci o Paulo, eu conheci o canil do Paulo. Vale do Cedron eu conhecia porque era um canil importante que já tinha feito uma melhor Bulldog campeã do Brasil. E eu falava com o Paulo no telefone, ele vai lembrar disso das primeiras vezes. Eu não sabia quem era o cara do Vale do Cedron. Fernando, só Foi. um minutinho. Eu vou ter que encerrar aqui para salvar a live. E logo em seguida eu já entro de novo e nós já damos continuidade, ok? Fechou. Perfeito. Eu vou encerrar aqui, salvar e já retorno. Aí você já entra novamente, tá bom? Beleza.